Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo e gratuito de manutenção de celular. Para ter acesso a todas as aulas desse curso, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Então, bora para a próxima aula. Bom, vamos lá? O que está acontecendo aqui dessa vez? Eu estou com esse LG K10 aqui e o que está acontecendo é que ele não está fazendo aí a carga da bateria. Então a gente pega aqui o nosso carregador, pluga nele e nada acontece. Tá vendo? Não está fazendo aí o carregamento da nossa bateria. Bom, vamos abrir o aparelho, né? E a gente vai começar as nossas investigações partindo sempre, como eu sempre falo aqui, da possibilidade mais fácil e rápida aí de você resolver. E qual seria ela? Vai pensando aí, que a gente já falou sobre isso. Beleza. Então, primeiro teste que eu vou fazer é na bateria. Por quê? Porque se a bateria estiver com uma tensão muito baixa, o que vai acontecer é o seguinte: o aparelho não vai detectar a bateria e, dessa forma, não vai haver aí o processo de carregamento da mesma, né? É como se você estivesse colocando o seu carregador num aparelho sem bateria, né? Afinal de contas, não está sendo detectada. Então, o que a gente vai fazer agora é colocar o nosso multímetro na escala de tensão. Opa, tá gostando do curso de manutenção do celular? E se eu te dissesse que alguns reparos você consegue fazer em menos de 20 minutos e lucrar mais de R$100? A área de manutenção de celulares é uma das que mais crescem no país e você pode se tornar um técnico em manutenção, criando o seu próprio negócio, começando até mesmo na sua casa, nas suas horas livres. Eu fiz uma pesquisa e separei os melhores e mais acessíveis cursos para você se especializar ainda mais e se tornar um expert em manutenção de celulares em poucos dias. Acesse o link que eu deixei embaixo do vídeo ou nos comentários e saiba mais. Aqui, né? E é aquele negócio de sempre. Ponta preta do multímetro no negativo e vermelha no positivo. Então, bora lá. Opa, pegou errado. Aí. 4.16,5. Ou seja, cara, isso aqui é tensão mais do que suficiente, não apenas... é quase a tensão total aqui da bateria, que é uns 4.2 volts. Então, de jeito nenhum que é a nossa bateria. Então, qual é o próximo teste aí que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu já tirei os parafusos aqui da carenagemzinha dele para dar uma agilizada na aula, não ficar um negócio maçante, né? Então, agora a gente vai separar aqui, né, o nosso aro para poder ter acesso aí à nossa placa. Então vamos lá, passando aqui por todo o perímetro, né, do smartphone. E agora o que a gente vai fazer? Antes de mais nada, vamos desconectar aqui, né, os periféricos. Conector do fone de ouvido, vamos separar ele aqui, para não perder, né, display, câmeras. E a gente vai fazer um teste aqui, até que simples, né? O que vai ser feito aqui? Antes de mais nada, vamos relembrar aqui sobre o nosso conector de carga, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que dá para aumentar mais, hein? Pera aí. Relembrando sobre o conector de carga, o que a gente já falou sobre ele? Nós temos aqui os pontos de ancoragem, beleza? E aqui nós temos 5 pinos, né? Os dois da extremidade, ou é o positivo ou é o negativo, né? Os 3 do meio, os dois são os pinos de transferência de dados, né? Quando a gente conecta aí o smartphone no computador. E o do meio é o pino identificador, é ele que faz a identificação, né? Quando você conecta aí o seu carregador aqui no conector, beleza? Bom, antes de mais nada, a gente vai verificar se está tendo entrada de tensão aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar na escala de continuidade, escala de BIP. Para quê?
para verificar qual desses pinos aqui é o pino positivo. Tá? É um de alguma das extremidades, vamos ver. Ó, esse é o negativo e esse não apitou, esse aqui é o nosso positivo. Então é em cima desse carinha aqui que a gente vai fazer aí a nossa medição. Beleza? Vamos colocar o conector aqui de carga. Beleza. E agora a gente vai vir com o nosso multímetro aqui. Deixa eu tirar o zoom. Opa! Colocar na escala de tensão. Beleza? Para quê? Agora a gente vai, com o carregador conectado aqui na placa, a gente vai verificar se está tendo uma entrada de tensão aqui pelo nosso conector de carga. Então vamos lá, vou colocar aqui a ponta no terra e a ponta vermelha no nosso pino positivo aqui. Realmente não está tendo entrada de tensão aí, né? Na prática, o que isso significa? Significa que a tensão está sendo direcionada aqui pelo nosso carregador, ok? Está entrando aqui, mas não está seguindo adiante, né? Então o problema aqui realmente, de fato, é no nosso conector de carga. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou desligar aqui, remover essa placa. Deixar aqui o aro de lado, né? E agora a gente vai fazer a substituição desse conector de carga. Eu tenho um aqui, desse modelo, né? E a gente vai fazer a substituição, né? Cadê a minha mesa? A minha mesa aqui? Mesa não, o nosso suporte de solda. Então eu vou colocar a nossa placa no suporte de solda e a gente vai ter que fazer aqui uma mudança de câmera, né? Eu vou ter que pegar a câmera agora e colocar num tripé, tá? Por que eu vou fazer isso? Por causa do seguinte, olha só. A gente vai mandar, a gente vai usar a nossa estação de ar quente para fazer a troca desse conector aqui. Então o que eu vou fazer? Né? A gente vai jogar ar quente para derreter o estanho e fazer a remoção desse componente. Só que no caso eu tenho duas opções. Ou eu jogo o ar por cima, né? Ou eu posso jogar o ar por baixo se não tiver nenhum componente. No caso dessa placa, né, não temos nenhum componente aí em específico. Temos aqui esses contatinhos aqui, mas não tem problema, né? O maior perigo mesmo estaria aqui em cima, porque nós temos aqui o microfone, temos o conector FPC, né? Temos alguns outros componentes aqui, né? Não teria problema nenhum fazer aqui por cima, né? Basta você isolar direitinho aqui com a sua fita Kapton, que não tem problema nenhum. Entretanto, já que eu tenho essa opção de jogar o ar por baixo, por que não, né? Então, beleza. Vou fazer aí uma pausa para colocar a câmera no tripé. Por que eu vou fazer isso? Tá. Porque eu vou colocar ela aqui no nosso suporte, né? Eu estou sem o meu suporte suspenso, e eu vou colocar o suporte, né, na beirada da minha mesa aqui. Para quê? Para eu poder ter espaço suficiente para chegar aqui e colocar o meu soprador aqui da minha estação de ar quente por baixo da placa aqui, beleza? Então, bora lá. Então vamos lá, ó. Estamos aqui com a placa já fixada, ok? E o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Antes de mais nada, dá uma reparada aqui no nosso microfone. Você está vendo que esse microfone aqui é daqueles modelos que o furinho de captação do som fica para cima, beleza? Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente vai colocar uma fita Kapton aqui para proteger ele. E por que eu estou fazendo isso? Eu não disse que a gente ia colocar o calor por baixo? Então, é que tem um detalhezinho aqui. A gente vai colocar um pouco de pasta de solda aqui, certo? Então, o que pode acontecer? Quando a gente começar a esquentar aqui por baixo, né, a solda ela vai entrar em estado líquido e pode ser que ela corra o risco de passar aqui por cima do nosso microfone, né? Então, se entrar algum líquido aqui dentro do microfone, pode ser que danifique ele. Por isso que a gente tem que ter todo o cuidado aqui com o microfone quando a gente for fazer um procedimento desses aqui. Beleza? Se o furo do microfone fosse por baixo, aí nós colocaríamos a fita Kapton por baixo, mas dessa vez para proteger aí contra o calor do nosso soprador. Beleza? Bom, antes de mais nada, vamos colocar aqui então um pouco de pasta de solda. Não precisa ser muito. Vou colocar aqui.
Deixa eu passar com a espátula aqui. Desse lado aqui também. Para quê? Para facilitar aí a nossa dessoldagem. Vamos botar só mais um pouquinho. Desse lado aqui que não foi muito. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar aqui o nosso soprador. Ok? Vamos regular ele aí. Deixa eu tirar as coisas aqui. Vamos regular ele aí para uma temperatura de 380 graus. Com um fluxo aí de ar entre 4 e 5. Beleza? E vamos direcionar aqui na parte de baixo. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos fazer esse movimento de arco aqui, ó, como se fosse tipo um arco-íris, sabe? Para quê? Para direcionar aqui tanto nos pinos das extremidades quanto nos 5 pinos aqui que fazem contato com a placa. Beleza? Vamos observando aqui, né? Ficar atento para ver quando o estanho começar a brilhar, que aí quer dizer que ele já entrou aí no ponto de fusão. E aí está na hora de fazer a retirada aí do nosso conector. Pode deixar aí uns 1,5 centímetro, 2 centímetros aí. Você vê que está saindo um pouco de fumaça, mas isso aí é da pasta de solda. Vamos ver. Ainda não. Beleza. Primeiro passo já foi. Deixa eu desligar aqui o meu... Agora você pode ver aí como é que é por baixo do nosso conector de carga, né? Então você percebe que nós temos aqui as duas pads aqui de solda das extremidades do nosso conector, os 5 padzinhos aqui que vão os pinos de transferência de carga e de dados aqui do nosso conector, e os 4 aqui das extremidades, ok? Se você reparar bem, ó, esse daqui é furado. Entretanto, ainda tem um pouquinho de solda aqui, tá vendo? De repente, você pode até colocar o novo conector aqui, né, dessa forma aqui. Eu acredito que ficaria a contento. Entretanto, pode acontecer do quê? De quando você remover, ele remover toda a solda junto, né? E aí vão ficar os furos aqui. E aí o que você tem que fazer? Você tem que colocar um pouco de solda. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui o nosso ferro de solda, tá? E colocar um pouquinho de solda aqui. Vamos lá. Beleza. Só mais um. Nossa, estou numa posição meio ingrata aqui. Estou atrás da câmera, então não estou conseguindo ter muita precisão aqui. Mas tudo bem, tudo pela aula aí. Vamos lá, para você poder enxergar direitinho. Beleza? Sempre com a ponta do nosso ferro de solda limpa, ok? E agora o que a gente vai fazer é ligar novamente aqui o nosso soprador, né? Da nossa estação de ar quente. Mesma temperatura, vazão de ar entre 4 e 5 e temperatura aí de uns 380 graus. E aí a gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente vai dar um acabamentozinho final aqui, ó. Só dar uma esquentadinha aqui. Beleza? E agora a gente vai esquentar por baixo, ok?
E por que esse procedimento é importante? Lembra do seguinte, esse conector que a gente está colocando aqui, ele tem uma parte plástica por baixo, beleza? Então o que acontece agora é o seguinte, eu vou fazer esse movimento aqui para a gente conseguir deixar o estanho em ponto de fusão. Para quê? Porque se a gente colocasse o conector aqui em cima e fizesse isso daqui, a gente correria o risco de derreter o plástico, né? Nós não tivemos esse cuidado na hora de remover, porque afinal era um conector já danificado. Mas para colocar o novo, a gente precisa sempre ter esse cuidado. Ó. Você está vendo aí que já está entrando em ponto de fusão, então eu vou pegar aqui o nosso conector, já estanhado. Acabei tirando aqui, vamos lá. Verifica também, ó, se vai precisar de solda aqui nessas outras padzinhas aqui. No nosso caso aqui não teve essa necessidade. Então, vamos colocar, segura mais um pouquinho aqui, tira, segura alguns segundos. Ok? Para quê? Para dar tempo do estanho voltar ao estado sólido. E beleza, ó. Tá vendo? Então o que você vai observar agora? Você vai observar o seguinte. Observa aí como é que ficou a solda. Beleza? Observa aí se ficou alguma solda fria ou se tem algum ponto aí que necessite de solda. Por quê? Porque se a solda não ficar bem feita, o conector simplesmente não vai funcionar. Beleza? Nesse caso aqui, ficou ok, não precisa de mais nada. Beleza? Agora a gente vai retirar o conector aqui do nosso suporte de solda e vamos fazer aí os testes para ver se realmente o defeito foi solucionado. Então, bora lá. A fita Kapton aqui. E agora a gente vai fazer o teste aí para ver se deu tudo certo. Vamos dar só uma ampliadinha aqui e colocar o nosso... aí não vai dar para você ver o multímetro, vai? Vai dar. Beleza. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste, o mesmo teste que a gente fez antes da gente fazer a troca do nosso capacitor, que vai consistir na gente medir aqui no nosso pino positivo para ver se está entrando aí a tensão proveniente do nosso carregador. Então o que eu vou fazer? Escala de tensão aqui. Vamos conectar aí o nosso carregador. E agora a gente vai fazer a medição aí para ver se deu certo. Então, ponta preta no terra. E vamos medir aqui no pino positivo. E veja só, 4,95 volts, ok? O que isso quer dizer? Né? Esses 4,95 volts são aqui provenientes do nosso carregador. Beleza? Então estamos vendo que sim, agora sim, né, o conector de carga está recebendo a tensão e mandando aqui para a placa. Beleza? Vamos desaproximar aqui. E agora a gente vai fazer o teste final aí no próprio aparelho. Deixa eu tirar o carregador. Pegar novamente aqui. Fazer uma montagem parcial nele aí. Deixa eu pegar aqui por baixo. Vamos colocar a nossa bateria. Não, bateria depois. Vamos conectar aqui o display. Eu só vou colocar aqui esse plástico, por quê? Porque o botão dele é por cima aqui, né? Eu quero evitar. Beleza. Bateria. E agora vamos plugar esse trem aí. Vamos ver se vai dar. Opa. Vamos ver, aí ó, já detectou já. Beleza, ó, problema devidamente solucionado. Então é isso aí, né? Nesse vídeo aqui você aprendeu a fazer o teste necessário, né? E verificar aí se realmente o problema está no seu conector de carga. Beleza? Sem querer eu apertei o power aqui, ele vai ligar, mas não tem problema. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu! Opa, quer se especializar ainda mais na área de manutenção de celular? Então clique no link acima para conhecer os nossos cursos.